Olá, meus amigos e minhas amigas, espero que todos estejam bem. A doutrina espírita, como as ciências, ela deve ser encarada como uma ferramenta, digamos assim, para o próprio crescimento espiritual. O que eu quero dizer com isso? A doutrina espírita amplia os nossos olhos, auxiliando numa melhor observação da natureza, de nós mesmos, do que estamos fazendo aqui, como será o nosso futuro, qual a relação do passado, presente e futuro e do que é a própria criação. Então a doutrina espírita, como as ciências, é algo progressista. Porque à medida que nós, enquanto espíritos imortais, amadurecemos, o nosso olhar amadurece. E a forma que perguntamos também amadurece. E como já foi dito, são as perguntas que movem esse crescimento, essa forma de visualizar o mundo e nós mesmos. A doutrina espírita é viva, como as ciências também. Ela deve ser estudada, aprofundada, debatida, ampliada. Não devemos ficar com medo da palavra renovação, mas temos que tomar muito cuidado quando levantamos isso. É óbvio que não estamos aqui defendendo, por exemplo, como alguns no movimento espírita brasileiro ou até mesmo internacional afirma, que Kardec deve ser, que está ultrapassado, que deve ser renovado. Não é isso. Falta muito estudo em Kardec. Geralmente, quem afirma esse tipo de coisa, pouco conhece Kardec. E se conhece muito, é apenas aquela forma de compreender através do intelecto. Nós temos que ir além do texto, buscar o seu verdadeiro significado. Esse tipo de coisa, de análise, não é algo vazio. Tem que ser vivido, tem que ser verdadeiro. Então, da mesma forma que realizamos em ciência, numa busca profunda de seus postulados, numa análise, observações, experimentações, nós temos que analisar também com muito cuidado e com muita profundidade as bases da doutrina espírita. Nós não podemos encarar Kardec como a palavra final. Nós devemos encarar Kardec como o pontapé para novas posturas, para novas pesquisas. Alguns dentro do movimento espírita afirmam que a fase de experimentação, a fase de pesquisa espírita dos fenômenos espíritas já passou. Que agora estamos numa fase de busca por um melhoramento pessoal. Nada mais errado do que esse tipo de afirmação do movimento espírita. Como que podem afirmar que a fase de pesquisa já passou se mal começamos? Se a maioria das informações que temos a respeito dos fenômenos espíritas foram dados pelos próprios espíritos. Pouca coisa existe estudada, analisada, que partiu dos homens enquanto encarnados. Então a pesquisa, e isso faz muita falta para o movimento espírita atual, deve ser realizada sim, aprofundada, porque é através da pesquisa que nós vamos compreender cada vez mais os textos kardecianos. Assim tem que ser realizada essa aproximação, mas também tem que tomar um certo cuidado para não exagerarmos no sentido de aceitarmos qualquer ponto proveniente ou dito proveniente das ciências. Hoje em dia temos uma aproximação muito complicada dentro do movimento espírita, e essa não é a primeira aproximação que nós percebemos através de uma tentativa de melhorarmos a divulgação da doutrina, ou uma tentativa de corroborar seus postulados, mas uma aproximação entre uma área da física e a doutrina. Essa aproximação é realizada muitas das vezes sem o entendimento nem da física e nem da doutrina espírita. Então, tem que haver sim uma aproximação entre ciência e doutrina, mas de uma forma madura, uma forma crítica
E, com o passar do tempo, novas perguntas, através desse estudo em conjunto, surgirão, e são essas perguntas que nos levarão para novos patamares da compreensão do próprio ser e do próprio Criador. Nessa tentativa de aproximar ciência e doutrina espírita com viés para a física, nós criamos uma associação que se chama Associação Física e Espiritismo. Essa associação busca, através de um estudo paralelo entre doutrina e espírita, compreender melhor os fenômenos ditos espíritas. Nós não estamos aqui buscando, através das ciências, confirmar o espiritismo, porque o espiritismo não precisa disso, mas utilizando conceitos da física, da química, da biologia, nós temos e podemos ter um entendimento melhor dos próprios fenômenos espíritas. A Associação Física e Espiritismo da cidade do Rio de Janeiro, ou AFRIO, em seus estudos, em sua programação de pesquisas futuras e atuais, busca, através de um aprofundamento de Kardec, um aprofundamento daqueles pesquisadores do século XIX e do século XX, uma maior divulgação para o movimento espírita do que seja pesquisa espírita ou pesquisa do espiritismo. Nós, enquanto movimento, além de não estudarmos Kardec, Denis, Delane, Flammarion, pouco sabemos de inúmeros pesquisadores que suaram para trazer informações precisas sobre diversos fenômenos que também pouco conhecemos. Então, antes de pensarmos em uma divulgação, utilizamos a associação, a AFRIO, como uma célula, como uma família de estudos profundos da questão histórica, dos métodos utilizados nas diferentes pesquisas realizadas por esses grandes pesquisadores. A gente busca uma catalogação que facilite novos pesquisadores a acharem informações espalhadas em diversas obras. Então a Associação Física e Espiritismo é uma forma de aproximarmos pessoas interessadas nesse resgate histórico pelas obras clássicas. É uma forma de chamarmos amigos conhecidos e desconhecidos, numa tentativa de entender melhor a doutrina espírita, a gente acabe realizando uma renovação na forma de se fazer espiritismo. Não é uma vaidade, uma pretensão orgulhosa da nossa parte transformar o que é o movimento espírita, não é isso. A AFRIO, dentro das suas limitações, buscando uma nova forma de fazer espiritismo, realiza em seus membros uma transformação no olhar, uma transformação na forma que encara a doutrina espírita. Como eu disse, muitos ainda encontram a doutrina espírita como um bloco engessado. Então, nos estudos da AFRIO, a gente descobre e renova essa ideia que a doutrina espírita não é algo engessado. Se a gente observar as pesquisas realizadas pré-Kardec, pós-Kardec, a gente encontra inúmeras informações, inúmeros desdobramentos daqueles postulados ou que Kardec viria a colocar em sua obra ou que seriam desdobradas em obras subsequentes. Novamente, a gente gosta de reforçar esse ponto. Isso não quer dizer que Kardec precisa ser renovado. Não. São novas maneiras ou um aprofundamento sobre pontos que Kardec já trabalhou ou pontos que Kardec não teve tempo de trabalhar. Então a AFRIO resgata essas pesquisas
e encara de forma cronológica quais foram os ganhos, quais foram as formas que os pesquisadores encararam de fenômenos como materialização, fenômenos como mediunidade intervivos, fenômenos, enfim, inúmeros fenômenos, relação entre matéria e espírito, relação entre espírito e gravidade. Existem diversos pontos que a física pode auxiliar nessa compreensão, na compreensão desses tópicos. E é isso que a AF-Rio busca. Então a AF-Rio, de uma forma geral, divide os seus estudos em pesquisas históricas ou não, busca, através de textos, divulgar uma nova forma de se fazer pesquisa dentro do espiritismo. É um núcleo novo e que ainda precisa amadurecimento, ainda precisa de muito amadurecimento. Mas os pontos chaves são esses: resgate histórico, movimento espírita, um estudo profundo sobre perispírito, sobre a relação da astronomia, da astrofísica e dos mundos habitados, da relação mente-corpo, da relação entre perispírito, inteligência artificial e biônica. Existem programas que a AF-Rio se desdobra, buscando uma divulgação para aqueles que compõem o movimento espírita. Um dos trabalhos realizados pela AF-Rio é a revista O Fóton. A revista O Fóton é o nosso primeiro trabalho de divulgação de nossas próprias pesquisas e daquele resgate histórico que nós falamos anteriormente. Além disso, existe uma coluna na Fóton, que o responsável é o nosso caríssimo José Márcio, que aproxima evangelho e ciência. Porque da mesma forma que ciência e doutrina não são forças opostas, o evangelho e a pesquisa espírita, o evangelho e a doutrina espírita também não são forças opostas. Nós erramos muito quando separamos ciência e religião, essa religião entre aspas. Porque se a gente fizer, e esse de longe não é o objetivo da AF-Rio, se a gente fizer ciência pela ciência, o que ganharemos? Muito embora isso já tenha sido feito e ainda encontramos no movimento espírita pesquisadores que fazem ciência pela ciência, nós da AF-Rio não encaramos essa pesquisa como um fim, mas como um meio de transformação dos seres. Então, como realizar pesquisa em torno dos fenômenos espíritas se não aproximarmos o evangelho, a questão moral por detrás desses fenômenos? Então a revista O Fóton é uma forma de compartilharmos essas nossas reflexões dos estudos que realizamos as obras de Delany. É uma forma de aproximarmos evangelho e ciência dentro dessa coluna que nós falamos e também chamarmos companheiros dedicados da pesquisa espírita, sendo do Brasil ou não, para trabalharmos juntos. Porque existem muitos focos de pesquisas espalhados pelo mundo, mas poucos trocam informações. Então, esses focos realizam suas pesquisas, caminham, mas deixam de ter um impulso que só o trabalho em conjunto consegue realizar. Então, quando temos uma ferramenta como uma revista, e nessa revista conseguimos aproximar pensamentos diferentes, conseguimos agregar experiência, conseguimos aproximar experiência e neófitos, conseguimos aproximar grupos de pesquisas dedicados em diversas áreas, todos ganham, porque o trabalho em conjunto é maravilhoso. E essa pesquisa, como um todo, acaba ganhando impulso. Nós temos um carinho enorme pela essa revista,
porque além de conseguirmos atingir pessoas de diversas áreas, porque nós temos notícias de que a revista Fóton chega no Brasil todo, porque é uma revista digital e gratuita. Então essa revista é facilmente espalhada, compartilhada nas diferentes redes sociais, mas também essa revista tem notícias que ela chega também na América do Norte, na Europa como um todo. Nós ficamos muito alegres com essas notícias, mas também a responsabilidade sobre o que nós divulgamos ali naquela revista cresce. Então essa busca por novos companheiros auxiliando a revista, novos companheiros escrevendo para que o nosso pensamento, para que a revista não seja apenas o pensamento da AF-Rio, e sim dos pesquisadores dedicados à doutrina espírita, seja compartilhado, nós temos essa responsabilidade sim. Então, a revista Fóton tem um papel ímpar dentro da AF-Rio, porque acaba criando em seus membros também um senso crítico dos textos que ali chegam para ser publicados, um senso também de responsabilidade para o nosso trabalho interno.